Olá, comunidade ICL, seja bem-vinda ao Desperta ICL dessa quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024, agora precisamente 7 horas e 1 minuto. Hoje comigo, César Calejon, estou aqui nessa ingrata missão de substituir meu irmão, Leandro Demore. Hoje eu trago a análise crítica das notícias do dia para você começar bem informado o seu dia. A gente está no ar pelos canais do ICL Notícias, pelo canal do Eduardo Moreira e pelas nossas, pela rede dos nossos afiliados, tá bom? Muito bom dia, vamos despertando, vamos acordar, o dia está agitado. Aliás, ultimamente todos os dias estão agitados, né, meu povo? No Brasil, tá difícil de passar um dia que não esteja agitado. O roteirista do Brasil gosta de aventuras, né? Gente, antes da gente ir propriamente para as notícias, eu quero trazer algumas coisas para vocês. Para as pessoas que vão se deslocar para o litoral de São Paulo, agora no carnaval, cuidado, porque existe um surto de virose e gripes ali, a coisa tá feia. Nas 2 últimas semanas, vocês podem reparar, minha voz está um pouco fanha. Eu peguei uma virose na cidade do Guarujá na semana passada, e essa semana também tô com sintomas ou de gripe ou de virose. Então, tomem cuidado, que para quem vai pro litoral agora no carnaval, principalmente na região do Guarujá ali, com a água do mar, a água potável, tá? Porque a coisa tá feia, tá endêmico ali, aqui no litoral de São Paulo, principalmente no Guarujá. E veja por que a gente insiste tanto com vocês com pensamento crítico, né? As consequências de não se ter um saneamento básico adequado. O que é realidade, gente, para 100 milhões de brasileiras e brasileiros, segundo o Instituto Trata. Segundo o Instituto Trata, 100 milhões de brasileiros não possuem acesso adequado à coleta de esgoto e 35 milhões de brasileiras e brasileiros não possuem acesso à água potável. Então veja a importância, por exemplo, de lutar por pensamento crítico. A gente não está falando de grandes coisas, de chegar à Lua, de conquistar Marte. A gente está falando de saneamento básico. E a gente sabe muito bem qual é a maior parte da população brasileira que não tem acesso sequer a saneamento básico. As consequências são terríveis, tá? E a gente vê na prática todo tipo de doença que poderia ser evitada, todo tipo de complicação que remete assim ao medievo, e infelizmente isso ainda é realidade para mais da metade do Brasil. Tá? Então é complicadíssimo, e isso te dá uma real noção do nível de desigualdade que a gente tem vigente hoje no país, considerando que metade do país não tem sequer acesso à coleta de esgoto. Tá? Aí a importância de canais, por exemplo, como o ICL, que abordam pensamento crítico, que trabalham a notícia sem interesses comerciais. E ainda assim, essa é uma ótima notícia que eu trago para vocês nesse momento, é capaz de vencer o IBEST, que é o Oscar da internet brasileira, podemos colocar assim, né, o IBEST, e o ICL venceu como canal de opinião. Aê! Parabéns, time ICL, trabalho maravilhoso que todo time faz aqui, gente. Não só os apresentadores, que são os rostos que vocês veem todo dia, as vozes que levam as análises e notícias para vocês, mas todo o time da técnica, da nossa produção, os nossos roteiristas. Beijo grande para vocês. Parabéns, ICL, pelo título de canal de opinião no IBEST em 2023. E o nosso magnífico Eduardo Moreira também, gente, também levou o título na seleção de
Economia e Negócios, influenciador de economia e negócios, o Eduardo Moreira. Aê! Parabéns, Edu! Muito bom. Campeão também do prêmio IBEST, concorrendo com gente que tem muito dinheiro, que tem muito apoio corporativo, e o ICL vai lá e ganha, e o Eduardo Moreira vai lá e ganha. Então, parabéns, sigamos na luta. A voz do ICL e a voz do Edu Moreira são mais fundamentais do que nunca, precisamente por esse tipo de dado correlato ao saneamento básico que eu acabei de salientar anteriormente para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos acordando, 7h06 precisamente nesse momento. Eu vou entrar aqui agora com as notícias do dia, tá bom, gente? Que eu separei para vocês. Eu vou começar com isso aqui, olha. Temporais atingem parte do Sudeste a partir de hoje, dessa quarta-feira, é do Instituto de Meteorologia, essa Nacional de Meteorologia, foi publicada há 2 dias, já prevendo que isso aconteceria hoje. Então, a partir de hoje, 31, quarta-feira, fortes temporais devem atingir o Rio de Janeiro e partes de Minas Gerais, Sul, Oeste, Zona da Mata e Triângulo Mineiro e de São Paulo. Norte, Leste, Alto, Paranapanema e Vale do Ribeira. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, as tardes e as noites podem registrar chuva intensa em um curto intervalo de tempo, raios, rajadas de vento e queda de granizo. As instabilidades atmosféricas esperadas para as regiões sugerem a formação de nuvens carregadas propícias para a ocorrência de tempestades, por vezes severas. Essas condições meteorológicas podem resultar em impactos significativos, como alagamentos, quedas de árvores e interrupções temporárias no fornecimento de energia. Enfim, aqueles transtornos que vocês já bem sabem. Fiquem atentos, a previsão de chuva deve persistir até pelo menos a próxima sexta-feira, então depois de amanhã. Fiquem atentos, vamos ficar de olho, vai sair de carro, tem compromisso marcado, nessas regiões que eu acabei de salientar aqui, existe um alerta de temporais e de tudo aquilo que acontece de forma subsequente quando a gente tem grandes chuvas, principalmente nesses locais que estão sinalizados como área de risco, tá? Então, alô, comunidade CL, tem risco de temporal aí previsto entre hoje e sexta-feira, depois de amanhã, tá bom? Gente, outra coisa que eu separei aqui também em caráter aí de serviço público é essa matéria da Viva Bem, do UOL, que é acerca de qual a eficácia da vacina da dengue, tem reações. Eu acho importante salientar isso. Não vou ler naturalmente a matéria inteira, mas queria usar esse comecinho do Desperta de hoje com vocês para alertar que a gente também tem um surto de dengue. Já existe a vacina, o Demore trabalhou isso com vocês essa semana, não tem para todo mundo. No SUS e na iniciativa privada é aquela velha história, a gente sabe, é complicadíssimo, custa caro. Evidentemente, se você pode se vacinar, a gente recomenda que você assim o faça. Infelizmente, a gente sabe que esse não é o caso para a maior parte da população brasileira, como eu disse no começo do programa. Metade da população brasileira sequer tem acesso à rede de coleta de esgoto, quiçá qualquer coisa mais elaborada que dependa da iniciativa privada, né? Daí o problema de se privatizar, da sanha privatista que boa parte da direita, não só a direita bolsonarista, nazi-fascista, mas a própria direita liberal tem por transformar todo o serviço público em questão privada no Brasil. Você mora num país em que metade da população não tem sequer acesso à coleta de esgoto, como é que vai conseguir acessar produtos e serviços privados, tá? Então vamos lá, muito brevemente. O início da campanha de vacinação contra a dengue pelo SUS, marcado para fevereiro, causou muitas dúvidas na população
essa matéria da Mariana Varela Responde. Então, o que é a dengue e como ela é transmitida, vai entrar nessa questão. A dengue é muito prevalente no Brasil. Eu vou só instigá-los a eventualmente acessar o que está em pauta aí, tá bom? E qual vacina será usada na campanha e quantas doses são necessárias, tá bom? Então vamos ficar atento com isso, acerca da importância de prestar atenção, principalmente para os sintomas, gente. Dor de cabeça muito forte, dor atrás dos olhos, nas juntas de articulações, febre altíssima de 39, 40 graus. Vamos ficar atento com tudo isso, porque de fato existe um problema endêmico de dengue no Brasil nesse momento, tá bom? Gente, vamos para o G1, economia. Copom tem reunião nesta quarta e deve reduzir juro para 11,25%, menor nível em 2 anos. Essa notícia é do G1. Se confirmado, será o quinto corte seguido. Decisão será anunciada pelo Banco Central após as 18 horas. Essa notícia é do Alexandro Martello, do G1 de Brasília. Foi publicada hoje, à meia-noite, às 7 horas. Exato, foi atualizada, perdão, aliás, às 7 horas. Então, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, se reúne nesta quarta-feira, dia 31, e deve reduzir a taxa básica de juros da economia de 11,75 para 11,25, queda de meio ponto percentual, o que é bastante significativo e vai ao encontro do que o Banco Central vem fazendo nas suas últimas decisões. Então, alô você que tem aí dinheiro aplicado em renda fixa, principalmente em renda fixa, né? Isso mexe com a estrutura macroeconômica de uma forma bastante mais ampla, mas principalmente você que não tem muito dinheiro para investir, que tem ali o seu dinheirinho aplicado num DI, fica atento, procura. O Edu soltou aí o mapa da mina recentemente também. Espero que vocês tenham assistido. Vale a pena estudar um pouco ali como é que isso tá organizado, como é que ele vê o horizonte macroeconômico desse ano. O Edu é um dos caras que mais acerta nessa seara. Não é porque ele é time ICL aqui, não. É porque, de fato, olhando em retrospectiva aquilo que ele disse e aquilo que aconteceu, a taxa de acerto é altíssima. Não teria como segurar isso se esse não fosse o caso, tá? Por mais que eu quisesse rasgar seda, vocês confrontariam o que foi dito e aquilo que se materializou, e essa narrativa muito facilmente iria pelo ralo, tá bom? Então dá uma olhada, principalmente você que tem aí o teu investimentozinho na renda fixa, preste atenção que tipo de indexador está sendo utilizado na tua aplicação, veja como é que é esse corte de meio ponto percentual afeta o teu investimento. Esse corte de meio ponto percentual é a aposta da maior parte dos economistas, é isso que diz o texto aqui do G1. Se confirmada, essa será a quinta redução seguida na taxa Selic, que cairá ao menor patamar desde março de 2022, quando estava em 10,75% ao ano. Considerando o comportamento da inflação, segue o texto aqui do G1, a projeção do mercado financeiro é de que a taxa de juros continue recuando ao longo de 2024 e que termine este ano em 9% ao ano, tá? Não se engane, gente, a despeito disso, e isso rarissimamente o G1 vai te dizer, a taxa segue sendo uma das mais altas do mundo. O Brasil continua sendo o país do rentismo, ou seja, é um mercado absolutamente atraente para quem já tem muito dinheiro para aplicar, né? E essa redução, a despeito disso, é importante, porque de alguma forma começa a aquecer a economia, começa a enviar
um incentivo para que as pessoas invistam ao invés de ficar ganhando dinheiro sem fazer absolutamente nada. Eu achei importante vou salientar isso aqui por fim com vocês, como as decisões são tomadas. Essa decisão, por exemplo, de reduzir a taxa da Selic. Para definir a taxa básica de juros e tentar conter a alta dos preços no sistema de metas de inflação, o BC faz projeções para o futuro. Isso também não é verdade. A gente tem, não é completamente verdade que existe um único meio de se controlar a inflação, que é através ah, da taxa básica de juros. Existem questões que são muito mais complexas. André Roncalha, economista, já explicou isso para a gente. Inúmeros economistas já explicaram isso para a gente, mas de muitas maneiras a mídia hegemônica insiste nesse dado, como se houvesse uma única correlação e uma única maneira de se controlar a taxa de juros, que seria através da taxa básica, tá? Então, assim, não é o caso. A coisa é muito mais complexa e envolve toda uma questão de confiança, envolve toda uma questão que transcende essa mera dimensão que é salientada pela mídia hegemônica e pelos economistas liberais com bastante frequência, tá? É óbvio que esse é um aspecto preponderante, sem dúvida, ninguém está negando isso, não é o único, como a mídia hegemônica faz crer com frequência. Então, nesse momento, a instituição já está mirando na meta do ano que vem, em 2025, e também para o primeiro semestre de 2025, na projeção 12 meses. Isso ocorre porque as mudanças na taxa Selic demoram de 6 a 18 meses para ter impacto pleno na economia. A meta de inflação deste ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%, ou seja, uma margem ali de 1,5% para cima ou para baixo. A partir de 2025, o governo mudou o regime de metas de inflação e a meta passou a ser contínua em 3%, podendo oscilar entre 1,5% e 4,5%, sem que seja descumprida. Na semana passada, os economistas do mercado financeiro estimaram que a inflação de 2024 somará 3,81% e a de 2025, 3,5%, ou seja, natural que esteja considerada ali dentro do que está sendo proposto, principalmente pelo time do ministro Fernando Haddad, tá? Em comunicado, a XP avaliou que não há motivos nesse momento para o BC alterar seu plano de voo, que prevê cortes de juros nesta e nas próximas reuniões do Copom. Então, abre aspas para XP e vocês vão entender por que eu trago isso para vocês. Isso se deve, por um lado, pela tendência benigna de inflação e, por outro, pelo aumento das tensões geopolíticas e aceleração dos salários reais no mercado de trabalho doméstico. Além disso, as taxas de juros nos Estados Unidos, que precificam os ativos ao redor do mundo, permanecem voláteis. Por esse motivo, nesse momento, não consideramos um cenário alternativo, informou a XP. Então veja como existe uma correlação muito intrínseca entre o que diz o G1, o que diz a XP, a tomada de decisão do próprio Bacen, que nesse momento é comandado pelo... vocês sabem muito bem quem, né? Não precisamos salientar o nome dele toda hora, mas, então, existe uma correlação muito intrínseca entre todas essas coisas, né? Quando a gente diz, por exemplo, a autonomia do Banco Central, a independência do Banco Central, para colocar isso em perspectiva de forma adequada, que toda decisão econômica tem um viés político, tá bom? E na sociedade do capital, que é essa que a gente vive, eu me atreveria a dizer que a recíproca também é verdadeira. Assim como toda decisão econômica tem um viés político, toda decisão política também tem um viés econômico. Também existem categorias econômicas que devem ser endereçadas, daí a importância de entender o mundo criticamente e daí a importância de se atualizar de questões na seara da política econômica, principalmente, tá bom? Então,
Fiquemos atentos, a Copom tem reunião aí nessa quarta-feira e deve reduzir a taxa básica de juros para 11,25%, menor nível em 2 anos, tá? Gente, falar disso um pouquinho com vocês, tomar uma aguinha aqui. Vai secando a garganta, né, gente? Comissão Europeia mantém diálogo por acordo com Mercosul. Essa notícia é do Philip Blenkenshop, da Reuters, de Bruxelas, foi atualizada há pouco mais de uma hora de hoje, dia 31 de janeiro. O que traz o senhor Blenkenshop, direto de Bruxelas, publicado via Valor Econômico? A Comissão Europeia rejeitou ontem, né, na terça-feira, o entendimento francês de que Bruxelas suspenderá as negociações com o Mercosul e informou que ainda pretende fechar um acordo de livre comércio com o bloco da América do Sul, ou seja, nosotros, a gente, né? Com os bloqueios de tratores em rodovias e as pesquisas que apontam um crescimento da extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu, marcadas para junho, o presidente da França, o Emmanuel Macron, está sob pressão para aplacar os agricultores que estão revoltados com o aumento de custos e com a importação de alimentos baratos. Então veja que curioso isso, eu quero fazer uma pequena análise aqui com vocês, meu povo. Eles adoram a Europa Ocidental, os Estados Unidos, o The West, né? O Ocidente afirma Ocidente, porque tem muito brasileiro que acha que nós somos parte do Ocidente. Tá? Negativo. Brasil, América Latina não são partes do Ocidente, de acordo com a racionalidade inerente à firma The West. Então, a firma, o Ocidente, adora o liberalismo, né? Adora o livre mercado. Eles adoram o livre mercado enquanto eles estão ganhando, né? Porque a partir do momento que a competição começa a oferecer empecilhos, começa a ficar eficiente, aí eles já não gostam mais tanto. Aí a proposta do liberalismo, da livre concorrência, de deixa comigo que eu sou mais capaz, eu sou mais inteligente e mais esforçado, já não é tão interessante. Aí eles começam a pedir barreiras fiscais, aí eles começam a pedir medidas protecionistas. Aí, como o senhor Elon Musk, por exemplo, essa semana, eu não sei se vocês viram, os carros da BYD, que é a BYD, fabricante de carros chinês, o Musk há algum tempo dizendo que, debochando, dizendo, não, eu nem vejo essa gente como meus competidores, o carro deles é horrível, dando risada, fazendo pouco caso. Recentemente, ele pediu para o governo Biden estabelecer barreiras comerciais contra os carros que ele previamente estava debochando, porque não seriam bons o bastante para competir com a grandiosidade da Tesla. Então veja que curioso, né? Não, numa hora você debocha, na outra você pede pinico, porque você não está dando conta de competir com eles e a tua proposta liberal foi por água abaixo, né? Isso não é assim desde hoje, né? Todos os países, tá, de Henrique VII no Reino Unido, passando pelo colbertismo na França, passando pelo que fizeram os Guilherme na Alemanha, né? Absolutamente todas as potências econômicas que hoje se encontram nessa posição adotaram estratégias
de proteção e fomento à indústria nascente, adotaram medidas protecionistas no sentido de valorizar a própria indústria, os serviços e os produtos que fabricavam, absolutamente todo mundo. Tá? Isso não é por acaso. E a partir do momento que elas se estabelecem, começam a preconizar, a receitar esse ideário, esse expediente do livre mercado, tá bom? Agora, vale a pena ver, por exemplo, como isso se aplica para agricultores do sul da França, a empresários bilionários que fabricam carros elétricos e que não querem competir com os chineses, assim como os agricultores do sul da França não querem competir, principalmente com o Brasil, que é uma potência agrícola nesse sentido. E aí o que acontece? A França tem manifestado dúvidas repetidamente sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul e advertido que seus agricultores se opõem à perspectiva de que o acordo possa permitir a entrada de produtos agropecuários, em especial carne bovina, que não cumprem os padrões rigorosos da União Europeia, entendeu? Aí começa a ter esse tipo de coisa. A União Europeia e o Mercosul acertaram um texto para o acordo comercial em 2019, depois de 20 anos de negociações intermitentes. As negociações foram retomadas depois que a União Europeia buscou garantias dos países do bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai sobre questões relativas a mudanças climáticas e desmatamento. Muitos agricultores culpam Macron e a União Europeia, que determina muitas das regras do setor agrícola, por seus problemas, tá bom? Então, vamos ficar atento a isso. Aqui tem uma declaração do diplomata europeu, que, ao contrário da prática francesa, a União Europeia não opera por decreto presidencial. Então, já existe um choque também, considerando a negociação entre Mercosul e União Europeia. A França, por esses motivos que eu acabei de salientar para vocês, e a União Europeia, ao que tudo indica, segundo o senhor Philip Blinkenshop, da Reuters, via Valor Econômico hoje, dizendo que parece haver uma certa divergência, tá bom? E vamos ver o que isso acontece ao longo dos próximos dias e semanas aí. É um acordo importante e a gente vai ficar de olho nisso. Gente, Dino, do R7 e Brasília. Gabriela Coelho, do R7 em Brasília, publicado 2 horas da manhã, essa madrugada, dia 31 de janeiro. Dino deixa ministério nesta semana e herdará 344 processos quando tomar posse no STF. Entre as ações que ficarão sob relatoria do ainda ministro da Justiça, está a da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Vocês lembram, a gente acompanhou isso, né? A questão da CPI da própria pandemia. O STF retoma os trabalhos nesta quinta-feira, amanhã, dia em que ocorrerá a abertura do ano judiciário. No mesmo dia, o Ricardo Lewandowski toma posse como ministro da Justiça e Segurança Pública no lugar de Flávio Dino, que 3 semanas depois, no dia 22, vai assumir o cargo como ministro da Corte Constitucional Brasileira, o STF. A vaga ficou ociosa após a aposentadoria de Rosa Weber em setembro do ano passado, tá? O Dino chega com o prato cheio, gente. Ele herda 344 ações para relatar, segundo o levantamento do próprio tribunal. Entre as ações que ficarão sob relatoria do Dino, está a da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da pandemia. A ação pede que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros agentes públicos sejam investigados por supostamente incitarem a população a adotar comportamentos ilegais durante a pandemia da Covid-19. Gente, supostamente aqui é um cuidado jornalístico
que a Gabriela Coelho está organizando nessa medida, tá? Porque vocês acompanharam, vocês assistiram a essa novela, o Jair Bolsonaro receitou, ele foi de receitar cloroquina para as pessoas, a pedir que as pessoas invadissem os hospitais e filmassem para ver se os leitos estavam de fato ocupados. Então você imagina o tamanho da encrenca e o tamanho das barbaridades que o Jair Bolsonaro, não só ele, né? Mas que principalmente o Jair Bolsonaro cometeu durante a pandemia. Agora vai cair na mão do Dino. Vai cair na mão do Dino. Tá bom? Então, você imagina o porquê que essa cara de choro que a gente vê aí do Jair Bolsonaro não é só a questão da BIM paralela. Essa é uma das questões. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. Eu precisaria de um desperta inteiro com vocês para avaliar o que fez o Jair Bolsonaro à frente da presidência da República no Brasil. É uma barbaridade de questões e crimes que envolvem da pandemia, a espionagem, a genocídio contra os Yanomamis, ao desmonte de searas absolutamente fulcrais para o funcionamento da nossa república, tá? Agora, chegou a conta, ou tá chegando. A conta tá chegando. Dino assume, então, como membro do STF e já chega com esses 344 processos, entre ele essa questão da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia. Tá? Vamos ficar de olho nisso também, porque a coisa vai esquentar e vai esquentar muito ao longo das próximas semanas aí. Já tá quente o bastante, né, meu povo? Outro que também está bastante preocupado é esse aqui, ó. A carinha dele. Olha a carinha dele. Coisa linda, o Sérgio Moro, né? TSE marca votação de lista tríplice do TRE do Paraná e abre caminho para julgamento de Sérgio Moro. Isso é da Carta Capital, foi publicada ontem, dia 30, 17 horas e 16 minutos. Na sequência, caberá ao presidente Lula nomear o próximo integrante da Corte Paranaense. Então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, pautou para esta quinta-feira, amanhã, o julgamento da lista tríplice para preencher uma vaga no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Trata-se de uma etapa fundamental para o julgamento que pode levar à cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Vamos lembrar que o Sérgio Moro ele está sendo cassado pelo uso que ele fez durante a campanha dele. Está sendo cassado por abuso de poder, né? Porque ele se lança à presidência da República, ele excede os valores que poderiam ser utilizados por uma vaga no Senado, e ele tenta se candidatar por São Paulo, utilizando um truque absolutamente cretino, oferecendo um endereço que não era dele, e aí ele cai na justiça eleitoral, ele tenta simplesmente dizer, não, isso não me favoreceu. Essa é a argumentação dele. Entendeu? E as pessoas dizendo, meu caro, existem regras. O senhor burlou as regras. Eu acho que o senhor não está entendendo exatamente, entende? É como alguém que passa com o carro no sinal vermelho e diz, não, mas isso não me favoreceu, porque eu não cheguei antes no meu compromisso, porque eu passei no sinal vermelho. Pouco importa, meu caro. O senhor não entendeu. O senhor vive numa república. Existem regras nessa república e o senhor burlou uma dessas regras. É por isso que ele está sendo julgado e pode perder a posição de senador da República. O senhor Sérgio Moro, do União.
do Paraná. Então, o regimento do TRE estabelece que decisões que podem levar à cassação de registro ou à perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a presença de todos os membros do tribunal. No dia 23 de janeiro, terminou o mandato de Thiago Paiva dos Santos, representante da classe dos advogados. 4 dias depois, chegou ao fim a participação dos 2 substitutos da mesma classe, o José Rodrigo Sadi e Roberto Auríquio Júnior. Tá? Então, a lista tríplice para substituir Paiva dos Santos tem Roberto Auríquio Júnior, José Rodrigo Sadi e Graciane Aparecida do Vale Lemos. Auríquio Júnior tem especialização em Direito e Processo Penal. Aqui dá um pouco o perfil de cada um dos candidatos aí que podem assumir, e após o TSE aprovar a lista tríplice, caberá ao presidente Lula nomear o próximo integrante do Tribunal Regional Eleitoral Paranaense, tá bom? Então, isso, ao que tudo indica, no ambiente, no meio político, a cassação do Moro já é dada como certa, né? De fato, as pessoas com as quais eu conversei ao longo das últimas semanas, há muito tempo, aliás, meses já, políticos, senadores, deputados federais, analistas da política institucional, são uníssonos em dizer, assim me disseram pelo menos, que o Sérgio Moro será cassado. Agora, o Sérgio Moro precisa responder perante a justiça pelos crimes que ele cometeu. Ele não pode simplesmente ser cassado e curtir a vida dele incólume, passando ileso, considerando todo o mal que ele causou para o Brasil, para a nossa economia, para a população brasileira de forma mais ampla. Então, ele precisa responder por tudo isso, e ao que tudo indica, a cassação do mandato de senador vai ser o primeiro passo nesse sentido, tá bom? Vamos ficar de olho nisso também ao longo dos próximos dias, porque a coisa deve ganhar um rumo mais definitivo com tudo isso que eu acabei de ler para vocês. Gente, um dado aqui do governo Lula, vocês sabem que, perdão, aqui no ICL, quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quem quer que seja. O ICL já não recebe nenhum tipo de patrocínio ou sequer monetização no YouTube exatamente por isso. Exatamente porque nós somos o único canal, eu me atrevo a dizer, que tem sim essa independência editorial. Não significa que a gente não tenha opiniões, não significa que a gente não tenha inclinações ideológicas de todas as ordens, todo mundo tem, né? Mas a gente não depende financeiramente de ninguém que não seja vocês, que não sejam as pessoas que assinam o ICL, né? E que, portanto, se subscrevem aos cursos e ao conteúdo que a gente produz. E isso nos dá a condição de analisar e de criticar quem quer que seja de forma absolutamente incisiva na medida em que a gente achar que esse é o caso. A gente com frequência faz, Eduardo Moreira com frequência faz, outros analistas com frequência fazem e criticam o governo Lula, como eu acho que deve ser, e como o próprio presidente Lula pediu que fosse feito durante o começo da sua gestão. Então, tem que criticar. Agora, também cabe reconhecer o que é fato é fato. Esse é o caso, por exemplo, da matéria que traz a Folha de São Paulo, hoje. Reservas, na verdade, foi publicado ontem à noite, 11h15 da noite. Sai na edição impressa hoje da Folha, que as reservas internacionais crescem no primeiro ano de Lula, após redução sob Bolsonaro. O colchão, entre aspas, de segurança do país fechou 2023 em 355 bilhões de dólares, nível mais alto desde março de 2022. Essas são as reservas
internacionais do país. Isso representa um avanço de 9,34% frente um ano antes, e o nível mais alto desde março de 2022. E verdade seja dita, gente, essas reservas, que se eu não me engano já chegaram em 370, 380 bilhões, foram construídas pelas administrações do Partido dos Trabalhadores. Então é curioso que durante muito tempo a gente viu a mídia hegemônica e boa parte da população dizendo que o PT ia quebrar o Brasil. O PT seguramente tem uma série de problemas. E como eu disse, cabe uma série de críticas. Quebrar o Brasil nunca foi um deles. Quebrar o Brasil nunca foi um problema do Partido dos Trabalhadores. Tá aí os dados que dizem que não só não quebrou a economia, me parece que a coisa vence. É verdade que teve sim a questão do déficit aí que foi apontado, principalmente pela questão dos precatórios, como o Fernando Haddad vem explicando ao longo dos últimos dias, mas está fazendo caixa. Isso significa reserva. Significa a poupança do Brasil, trocando em miúdos, nem sempre essas analogias são tão interessantes porque não expressam a complexidade do que está em pauta, mas nesse caso me parece pertinente. É o colchão do Brasil fora. É o que, por exemplo, a Argentina não tem. E por isso que a Argentina sofre tanto economicamente, entre outras coisas. Tem um caráter bimonetário, o que o Brasil não tem. E tá aí as reservas internacional. Segundo o texto da Folha, a alta foi puxada pelo fluxo cambial positivo, o maior desde 2012, com entrada líquida de 11,49 bi, e pela receita obtida com juros dos títulos nos quais estão aplicadas as reservas do Brasil, em grande parte alocadas nos Treasuries, os títulos dos tesouros dos Estados Unidos, tá? Então é óbvio, gente, depois de que tudo tiver dito e feito, sempre vai ser sorte do governo Lula, tá? Sempre. Então, veja que curioso aqui o que a gente tem, esse dado aqui, ó, esse gráfico. Nível das reservas internacionais do Brasil em bilhões. Isso sai de 38 bi quando o Lula assume do FHC e vai para 288 bi quando ele entrega o governo para Dilma. Quando a Dilma toma o golpe do Temer, já está em 362 bilhões. O Bolsonaro perde a eleição para o Lula em 324 bi e agora volta para 355. Dados empíricos, tá aí, tá bom? As reservas internacionais crescendo no primeiro ano de Lula após redução do Bolsonaro. Gente, policiais da ABIN Paralela foram seguranças da campanha de Bolsonaro. Natália Portinari e Aguirre Talento são colunistas do UOL. Isso foi publicado hoje, 4 horas da manhã, desse dia 31 também. Então, aí, que foto bacana. O Ramagem, o Carlos Bolsonaro, a patota deles aí, Felipe Arlota, esse à esquerda aqui e abaixo, Luiz Felipe Barros Félix, o segundo aqui à direita. Então, alguns dos policiais federais que integraram a ABIN Paralela, grupo investigado pela Polícia Federal, pela PF, pela suspeita de executar ações de inteligência clandestinas durante o governo de Jair Bolsonaro, foram seguranças de sua campanha em 2018. A Polícia Federal fornece uma equipe de agentes que atuam como seguranças durante campanhas presidenciais. Ramagem foi coordenador de segurança de Bolsonaro. Na época, ele e sua equipe se aproximaram do candidato e de seus filhos. Entre os integrantes dessa equipe estavam Marcelo Araújo Bormevetti e Luiz Felipe Barros Félix, que estavam em Juiz de Fora quando Bolsonaro levou uma facada. Aquela facada. E Felipe Arlota Freitas, nomes selecionados por Alexandre
Ramagem. No Réveillon de 2018 para 2019, antes da posse presidencial, Barros Félix, Arlota Freitas e Ramagem passaram a virada do ano com Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, como mostra esta foto, tá bom? Que tá aí. E que foi publicada, se eu não me engano, por um deles mesmo, né? Pelo próprio Carlos. Essa gente acreditou que eles estavam tão acima da lei, não fizeram sequer questão de escamotear nada, não. Eles publicaram nas redes sociais e não tem problema. Meu pai é imperador do Brasil. A gente já tá monitorando todo mundo. Se der algum problema, a gente toma as devidas medidas, tá bom? Desculpa, a gente tá tomando muita água, minha garganta tá muito seca em virtude daquele processo que eu comentei com vocês no começo do programa, tá? Então, tá aí. Não surpreende absolutamente ninguém, creio eu, né? Na semana passada, o Arlota Freitas, o Bovermete e o Barros Félix foram afastados das suas funções na Polícia Federal, onde seguiam trabalhando depois de sair da ABIN, assim como outros quadros integrantes da corporação, que integraram a equipe de Ramagem. Agora sim, alô, o Flávio Dino, que era o Flávio Dino na ocasião, o ministro da Justiça, estamos dormindo? O que está acontecendo? Esses caras estavam em fotos publicadas com o Carlos Bolsonaro. Como é que esses caras estavam ainda integrando quadros aí da Polícia Federal? Fica de olho nisso, sabe? A ABIN, até hoje, ao que tudo indica, passando informação pro o Jair Bolsonaro e os filhos saírem para pescar às 5 horas da manhã, no mesmo dia em que vai ter operação. Então, assim fica complicado, né? No mínimo, alguma coisa de errada não está certa nessa ocasião aí, né? Vamos ficar atento nisso aí, porque não é brincadeira. Então, ontem, dia 30, o Carlos Bolsonaro, depois a Polícia Federal no Rio de Janeiro, ele nega o envolvimento com atos de espionagem com as atividades da ABIN. Aí, essa é da Folha de São Paulo, ainda correlato a esse assunto, que é o assunto quente do dia. O Lula mantém o chefe da ABIN após demissão de número 2, e a agência troca outros 6 diretores. As mudanças foram publicadas em edição extra do Diário Oficial, em meio às investigações sobre a chamada ABIN paralela. Tá, gente? Esse texto é de ontem, 11 horas da noite, do Ranier Bragon. Após decidir demitir o número 2 da ABIN, o presidente Lula chancelou a permanência na chefia do órgão de Luiz Fernando Correia, que promoveu a troca de outros 6 diretores. Então, no jornalismo tem um termo um tanto quanto vulgar, eu devo confessar, que chama passaralho, que é que a gente fala, que é quando tem um passa-fora geral na redação de algum veículo. Então teve esse passaralho ontem na BIM aí, 6 diretores, o número 2 caiu, a exoneração do Alessandro Moretti, que é esse número 2, e todas as outras mudanças foram publicadas em edição extra do Diário Oficial hoje, da União, na noite de ontem, terça-feira, em meio às investigações sobre a BIM paralela, que teria sido montada na gestão de Jair Bolsonaro. Devido ao sigilo inerente à função, os nomes dos demais diretores dispensados e aqueles que assumem as vagas não foram publicados no Diário Oficial, apenas as matrículas. 4 dos novos diretores são mulheres, tá? Então, a ABIN diz que trocas não têm relação com as investigações, já estavam programadas e obedecem ao cronograma de reformulação do órgão iniciado no ano passado. Tranquilo, a gente acredita que realmente não tem nenhuma correlação com o escândalo que rolou nos últimos dias. Tudo isso já estava preparado, tá bom? Então, tá aí o Lula mantendo o chefe da ABIN após demissão do número 2 e a agência trocando outros 6 diretores. 4 dos novos quadros que assumem
são mulheres. Eu separei isso aqui agora para vocês, gente, ainda dentro dessa temática, porque depois de tudo que a família Bolsonaro aprontou no Brasil, depois da empáfia, depois da arrogância, com Jair Bolsonaro organizando todas as formas de tentativa de golpe, Eduardo Bolsonaro dizendo que bastava um cabo e um soldado e um jipe para fechar o Congresso Nacional, o STF, enfim, para fechar a República. Foi isso que ele falou de forma mais ampla. É muito gostoso ver que eles estão em pânico. É muito gostoso, eu devo confessar. Ah, César, mas você não teria que ser imparcial? Não, eu disse isso. Aliás, o objetivo principal aqui do programa, aliás, é mostrar isso para vocês. Não existe imparcialidade dessa forma. Né? Todo mundo tem um certo viés. Todo mundo tem uma certa inclinação política. Todo mundo tem coisas desse tipo, não tem muito como fugir desse tipo de análise, tá bom? Todo mundo funciona segundo as suas próprias convicções, aquilo que aprendeu, aquilo que foi capaz de organizar ao longo da vida, e assim funciona para mim, para vocês, para Bela Megali, para o Chico Alves, que organiza o nosso belíssimo iclnoticias.com.br. Acessem o site do ICL Notícias também. Assim funciona para o Eduardo Moreira, para absolutamente todo mundo. Então eu confesso que, dada a forma como a minha subjetividade está constituída, é muito satisfatório ver a família Bolsonaro em pânico, considerando a justiça que eles agora têm que enfrentar, tendo em vista tudo que eles fizeram ao longo dos últimos anos. O que diz aí o texto da Bela Megali, que foi publicado no O Globo, às 4 horas da manhã agora, né, há pouco mais de 3 horas. O membro da família Bolsonaro que está em pânico com a operação Dabin. Todos eles estão, cara Bela, mas eu vou dar uma única chance, 5 segundinhos, para vocês chutarem desses aqui, qual está mais em pânico, segundo a Bela Megali? Adivinhou? Vou dar a resposta. Segundo a Bela Megali, o clima de tensão impera no clã Bolsonaro por causa da investigação que envolve a ABIN. Segundo aliados e auxiliares do ex-presidente, um dos filhos de Bolsonaro, porém, tem mostrado extrema apreensão com as ações da PF. Quem é? O senador Flávio Bolsonaro. O nome do parlamentar foi citado nas investigações sob a suspeita de que a ABIN teria abastecido a defesa de Flávio no processo das rachadinhas, que acabou arquivado. Na sua decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aponta que a agência de inteligência teria sido usada para fazer relatórios para auxiliar na defesa do senador. Flávio nega qualquer favorecimento e disse em nota que a ação é mais uma tentativa de criar falsas narrativas para atacar o sobrenome Bolsonaro. Fontes da PF afirmam, no entanto, que esse ponto é um dos mais robustos das apurações. Outro fato que chamou a atenção dos investigadores é que Flávio foi o único membro da família que não retornou à casa de Angra dos Reis durante a operação de busca que mirou seu irmão Carlos na segunda-feira passada, depois de uma negociação da PF por meio de Eduardo Bolsonaro, que foi o primeiro a chegar na residência. Carlos e Jair Bolsonaro retornaram ao local. Flávio não apareceu. A coluna da Bela Megali, o senador afirmou que foi direto para um almoço que estava dentro d'água quando o pai lhe comunicou da ação policial. Flávio afirmou que o encontro já estava marcado na cidade, tá bom? Então, assim, a família Bolsonaro em pânico, eles estão em pânico.
Essa live é um sinal muito claro de que eles estão em pânico. A coisa está se fechando efetivamente. Os Bolsonaro, pela primeira vez, estão no centro de uma investigação da Polícia Federal e eu acredito que eles não saem mais daí. Porque a cada etapa de busca e apreensão dessa, novas evidências, mais materialidade jurídica, coisas que corroboram as investigações vão aparecer e a coisa vai apertando substancialmente para a família Bolsonaro. Vamos ficar de olho nisso. Muita coisa aí que deve acontecer ao longo dos próximos dias. A gente de tédio no Brasil não morre, mas eu confesso que é satisfatório. É satisfatório ver a família Bolsonaro começando, pelo menos, o começo do acerto de contas da família Bolsonaro com a justiça. A gente sabe que isso não é nem assim a pontinha da pontinha do iceberg, mas de muitas maneiras é sim bastante satisfatório ver essa gente começando a ter que prestar contas com a justiça. Gente, aqui para terminar o programa, esses 2 minutinhos que faltam, o Benjamin Netanyahu rejeita a exigência do Hamas de retirada de Gaza para liberar os reféns que estão em posse do Hamas. Essa notícia é da CNN, foi publicada ontem, 9 horas e 27 minutos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que Israel não, abre aspas, não libertará milhares de terroristas como parte de um acordo com o Hamas, prometendo prosseguir até que os objetivos da guerra em Gaza sejam alcançados. A essa altura a gente sabe bem quais são os objetivos de Israel. A gente está diante de um processo de genocídio, a gente está diante de um processo de limpeza étnica, que quer empurrar o povo da Palestina para o deserto do Sinai e quer empurrar o povo do West Bank, da Cisjordânia, para a Jordânia. Eu já trabalhei isso com vocês várias vezes, aqui no Desperta, inclusive. Existem interesses geopolíticos mais amplos que remetem ao fornecimento, exploração e fornecimento de gás e óleo para o Oriente Médio e para boa parte do mundo. E existem interesses geopolíticos que remetem ao estabelecimento de uma rota comercial. Enfim, a essa altura já está claro quais são os objetivos da guerra em Gaza, que não se trata de uma guerra. A gente tem aí 26 mil pessoas mortas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, grande maioria civis e a grande maioria mulheres e crianças, tá? Então, gente, é isso. Eu vou terminando por aqui hoje. Infelizmente, essa notícia é triste da guerra, do genocídio de Gaza. A gente vem assistindo esse genocídio, o Ocidente vem sendo cúmplice desse processo e eu tenho certeza que vocês vão contar isso não só para os seus filhos, mas os seus filhos vão contar isso para os seus netos. Foi uma época em que o Ocidente assistiu esse genocídio de forma absolutamente passiva, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês hoje. Fiquem agora com o N1. Tem comemoração do prêmio iBest. Edu Moreira, ICL Notícias, são os grandes campeões aí do iBest, merecidamente. Trabalho que tanto o Edu faz enquanto influenciador e que o ICL faz aqui. Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu sou parte do time ICL e sou fã do Eduardo Moreira também, enquanto influenciador, tá bom? Fiquem agora com o N1. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau. E aí, turma? Que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sair do encontro falando: caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem
situada. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda, na prática, a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e no final as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo, que acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula! Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso Bem-Estar Profissional você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar num burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos?